Vamos agora para o quadro Nossas Palavras com o professor Valdevino Soares. O autor que eu trago hoje é mais do que conhecido, mas é um autor que precisa sempre ser lembrado, lido e muitas vezes relido. Eu estou falando de Machado de Assis. E da obra dele, eu estou trazendo aqui para algumas considerações o romance Dom Casmurro. Esta obra é considerada pela crítica literária brasileira como uma obra de vanguarda. Veja, em pleno século XIX, ela já antecipa procedimentos que nós vamos encontrar dentro da literatura modernista brasileira. Do ponto de vista da organização estrutural da narrativa, do ponto de vista do concurso do leitor, né, ao longo da narrativa, as digressões que o Machado de Assis, por via do seu narrador, evidentemente, faz dentro do romance. É um romance de digressões, isto é, ele vem contando a história, de repente ele interrompe, chama a atenção do leitor, insere uma informação que naquele momento às vezes parece descabido, mas no conjunto a gente vai perceber que ele está apresentando uma narrativa modelar, ao mesmo tempo ele está sustentando essa narrativa com um conjunto de digressões de ordem filosófica, de diálogos que ele estabelece com outros autores, de recuperação de outros momentos históricos. E é uma obra que tem uma estrutura organizada a partir de capítulos curtos, com a participação direta do leitor, numa linguagem sempre muito envolvente. Machado de Assis é, por excelência, um contador de história. Ele é um grande narrador. Dom Casmurro, de que trata esse romance do Machado de Assis? É o romance da incerteza. Dom Casmurro é um triângulo amoroso que acontece após o casamento, que envolvem três personagens de peso. Bentinho, que na verdade é o Dom Casmurro, Capitu, que é a mulher com quem ele se casa, e o amigo Escobar, que é, vamos dizer assim, o pomo da discórdia, que faz com que o romance possa ser lido de diferentes maneiras e que pode, inclusive, levar o leitor menos avisado a concordar com o narrador de que o narrador, Bentinho, foi traído pelo amigo Escobar. E quem o traiu foi a esposa, Capitu. Ora, essa é uma possibilidade de leitura do romance Dom Casmurro. Mas existem outras possibilidades de leitura, principalmente se nós atentarmos para o fato de quem nos conta a história é o próprio Bentinho. É um narrador de primeira pessoa. É um narrador que se envolve e que se marca por um ciúme doentio. É uma pessoa que é capaz de ver coisas onde as coisas, na verdade, não existem. E por uma força de linguagem, dentro de um dinamismo narrativo, esse narrador vai envolvendo o leitor e quer fazê-lo entender e convencê-lo de que ele está com a razão. Né? Daí, o romance Dom Casmurro ser chamado de romance da incerteza, o romance da dúvida. Porque há a possibilidade de não se aceitar esta proposta de leitura que é feita pelo narrador. E aí está a grandeza do romance de Machado de Assis. O romance é grande não pela história que ele conta, mas pela forma como ele conta esta história. Quer dizer, nós chamamos isso, dentro de um trabalho com teoria da literatura, como a força poética da linguagem, a função poética da linguagem. Que se constrói, evidentemente, pela informação, portanto, pela referencialidade da linguagem que informa, que diz o que é, mas dentro da literatura é muito mais importante dizer o como é. Portanto, a função poética dessa linguagem. E na obra do Machado de Assis, essa função poética aflora com muita força, envolve o leitor. E cria situações
poéticas e líricas dentro da dramaticidade da narrativa. Capitu, por exemplo, a descrição que ele faz de Capitu, os olhos de Capitu, o poder de sedução de Capitu. Capitu, de olhos de ressaca. A grande metáfora deste romance é a metáfora dos olhos de Capitu. São olhos de ressaca, com a força do mar, que é capaz de tragar o nadador da manhã, de envolver, de seduzir. Escobar talvez tenha sido seduzido pelos olhos, pela força, né, desses olhos de ressaca. Não é? E Dom Casmurro tenha sido o resultado, quer dizer, o título da obra Dom Casmurro, de um homem amargurado, que passou a vida inteira querendo provar para si mesmo que ele tinha sido traído e jamais ele conseguiu. Dom Casmurro, vale a pena ler esse romance. Ler não, reler, rever, reavaliar, porque Machado de Assis é escritor para todas as idades em que a pessoa possa fazer a leitura da obra dele. Fica aí o nosso convite. Leia Dom Casmurro, leia Dom Machado de Assis. E depois mande as suas observações, as suas sugestões. Aí está o nosso e-mail, tvuniban@uniban.br. Obrigado, até a próxima.